Então, nessa videoaula de hoje, a gente vai ver um conteúdo que está dentro da fisioterapia geral. Eu sou a professora Mara Ribeiro, que vou fazer aqui essa aula ao vivo com vocês, e é responsável pelo conteúdo teórico a professora Gislaine Roller, ok? O assunto de hoje, pessoal, é TENS, tá? Então, é um aparelhinho que a gente utiliza na fisioterapia, que a gente tem uma ampla utilização, muito procurado e que aparece bastante também nas provas de concurso. Então, eu sempre costumo falar o seguinte, se você não trabalha com isso regularmente, ou se faz bastante tempo que você estudou isso lá na faculdade, mas você precisa, né, se preparar para a prova do concurso, esse é o momento. Então, aproveita essa videoaula, faça suas anotações, acompanhe no seu material do PDF, se você já for nosso aluno, e aí a gente consegue ter uma boa preparação para você alcançar o seu objetivo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, aqui na tela. Olha só, a gente vai falar então um pouquinho do TENS. O TENS é um aparelhinho que a gente conhece como a estimulação elétrica nervosa transcutânea, tá? Então essa sigla TENS, ela vem do inglês, que no português ela tem essa tradução aqui. A gente vai fazer dessa forma a aplicação de um estímulo, tá? Esse estímulo que vai ser aplicado vai ser por meio de uma corrente elétrica modulada e vai ter uma interação com o sistema nervoso, ok? Então, quando a gente pega e vai analisar os termos em si, a gente tem aqui, ó, como transcutânea, que são estímulos transmitidos através da pele, sem lesão de barreira cutânea, tá? Então, olha só. É através da pele, mas da pele íntegra, da pele intacta, tá? Elétrica, tá relacionado com o procedimento dessa passagem de impulsos elétricos de baixa voltagem controlados através da pele e do tecido subjacente para esse estímulo poder agir, tá? Então, é uma corrente aplicada na forma de estímulo elétrico. E nervosa, que está ligado ao objetivo final dessa estimulação, que é o sistema nervoso aferente, tá? No caso, então, gente, da TENS, né, do TENS, dessa estimulação, o objetivo, a finalidade que a gente estuda, que a gente tem na literatura para esse procedimento é o controle e a modulação da dor. Tá? Então, o TENS é um dos principais recursos que a gente aplica quando a gente está buscando atingir, né, um objetivo fisioterapêutico do nosso tratamento chamado analgesia, ou seja, modular, controlar a dor, tá? Então, esse é um aparelho que é um aparelho bem clássico da fisioterapia, é um aparelho amplamente utilizado e é um aparelho que está bem voltado realmente para esse controle, para essa modulação da dor. Por isso que tem essa característica ou esse objetivo, essa finalidade de promover a analgesia, tá? Vamos olhar aqui na tela rapidinho. Olha só, qual que é a característica, quais são, então, assim, ó, as características, aqui, características da corrente, quando a gente fala no uso do TENS, tá? Então, pessoal, a maioria dos aparelhos de TENS, eles vão oferecer pulsos simétricos ou assimétricos, tá? De forma regular. E essa aqui vai ser, então, a nossa estimulação, o nosso estímulo, tá? Qual que é a característica que a gente tem desses pulsos, então? Tá nessa nossa listinha aqui, ó. É uma corrente de baixa frequência, tá? Então, vão guardando isso, pessoal. Façam anotações. Então, se tem uma coisa que eu tenho que lembrar do TENS é que ela tem essas características que a gente está passando agora, tá? É uma corrente despolarizada, alternada e pulsada, ok? Tem a questão da largura de pulso de 0 a 1000 microsegundos
e uma amplitude ou intensidade variável de 0 a 100 microamperes. Então, vamos lá, ó. Essas aqui são as características dessa corrente que a gente conhece, que a gente aplica, estuda como TENS. Daí se fala assim, professora, eu tenho que entender dessas características, eu tenho que saber dessas características? Tem sim, pessoal. Algumas vezes, em algumas provas de concurso, essas características elas são perguntadas ou perguntadas de forma direta ou até de forma indireta. Às vezes elas são questionadas dentro de um contexto tal que é importante você conhecer, tá? E saber desses conceitos. Vamos lá na tela. Olha só, o que eu tenho que entender bem que a gente já veio comentando aqui? Que o principal fim, o principal objetivo dessa corrente, tá? A gente está falando, ó, da TENS, é promover a analgesia, ok? Então, é para modular a dor, é para diminuir a dor. E isso vai acontecer, pessoal, tanto para dor classificada como dor aguda, quanto para dor classificada como dor crônica, tá? Mas o foco principal que a gente tem é a dor, o processo doloroso. E daí a gente tem na literatura, a gente estuda ao longo do tempo dentro da fisioterapia, que esse controle da dor, essa modulação da dor, né, ou até esse enganar o sistema sensorial, ele vem de duas teorias ou de duas coisas que podem acontecer, que são provocadas pela aplicação da corrente, tá? Então, uma das coisas que explica essa modulação da dor é a teoria das comportas, e o outro evento que explica é a liberação de opioides endógenos. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho, por um lado, a dor podendo ser controlada, ser modulada com base nessa teoria, que é a teoria das comportas, e, por outro lado, a dor ser modulada por essa parte de liberação dos opioides endógenos, tá? Tanto uma quanto outra, pessoal, a gente tem que entender como que ela acontece. Então, vamos lá, tá? Aqui nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela agora, a gente consegue perceber, a gente tem descrito como é que acontece esse processo de analgesia, de controle da dor, segundo a teoria das comportas, tá? Essa teoria, o primeiro destaque que a gente dá aqui é que ela é um mecanismo ascendente, tá? Então, o estímulo periférico que vai se dirigir para o sistema nervoso central. Então, da forma como está aqui, ó, um estímulo periférico, ele vai ser direcionado lá para o sistema nervoso central, para o córtex cerebral, aqui no caso, que está indicado para a gente. Como é que acontece essa teoria, pessoal? Então, eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse slide e vão acompanhando comigo, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, um estímulo chamado de excitatório, tá? Aqui, positivo. Esse estímulo aqui que eu estou simbolizando seria o meu estímulo doloroso, tá? Esse estímulo doloroso excitatório, que está aqui nesse cantinho, ó, ele vai trafegar até chegar lá no sistema nervoso central pelas fibras A, delta e C, que são fibras nociceptivas, que são fibras que captam a dor, certo? Então, quando eu olhar aqui, ó, na minha figurinha, no meu rodapé aqui embaixo da tela, tá escrito o quê? Que essas fibras A, delta e C são fibras amielínicas, tá? Então, elas não, teoricamente não têm bainha de mielina, na verdade a gente sabe que ela tem, mas é bem pouquinho, tá? Elas são de pequeno calibre e lenta condução. Essa aqui é a via por onde trafega a dor, por onde trafega o estímulo doloroso. Então, só para a gente fazer um parênteses, tá? Vamos supor que a gente está aqui numa boa e daí cai um objeto no nosso pé. Como é que eu percebo esse estímulo doloroso? Então, os receptores que estão lá no meu pé, eles captam esse estímulo e ele trafega por uma via ascendente, que primeiro vai até a minha medula espinhal, depois da minha medula espinhal vai até uma região do meu sistema nervoso central que chama tálamo, e depois do tálamo ele chega no córtex. Quando chega lá no córtex, a gente entende o estímulo doloroso, tudo bem?
O que a gente tem que saber em relação a isso para entender a forma de ação do TENS, pessoal? Que esse estímulo doloroso, ele trafega por vias de fibras amielínicas, tá? Fibras fininhas, fibras pouco mielinizadas, e por conta disso, esse estímulo ele trafega de forma lenta até chegar lá no sistema nervoso central. Essa daí é dor, beleza? O que acontece então com o TENS? Vamos lá, olha aqui um pouquinho de novo na tela, tá? Aqui a gente está falando do lado, então, que a gente vai ter um estímulo, né? Um estímulo chamado de inibitório. Esse estímulo inibitório que está sendo citado aqui no caso, vai ser a aplicação do nosso TENS, tá? A aplicação da corrente elétrica. E o que vai acontecer aqui então, pessoal? Esse estímulo inibitório, ele vai trafegar por vias A-beta, tá? Então, estímulo não nociceptivo, o estímulo não doloroso, que no caso do TENS, então, é o impulso elétrico. Esse estímulo ele vai chegar até uma região da medula chamada de substância gelatinosa e depois ele vai, então, chegar nas células T da medula para depois ir para o córtex, tá? Então, do mesmo jeito que aconteceu com o estímulo doloroso, que estava aqui do lado, aqui a gente do outro lado está falando do estímulo elétrico, né? No caso aqui do TENS. Só que tem uma característica que é importante a gente conhecer. Então, a gente vai olhar aqui embaixo na figura e está falando o quê? Olha só, as fibras A-beta, elas são fibras mielínicas, grande, de grosso calibre e de rápida condução. Essa é a via da corrente elétrica. Então, por essa via é por onde vai o estímulo do TENS. E aí, o que quer dizer isso, pessoal? A gente vai ter uma via lenta que leva a dor e uma via rápida que leva estímulo elétrico. Essa via rápida, a tendência dela é chegar antes, os estímulos chegarem antes à região da medula. Consequentemente, pessoal, ela vai inibir aqueles estímulos dolorosos que vão chegar depois. Essa é a teoria das comportas. É muito simples da gente entender, não tem nenhum grande segredo, mas a gente tem que lembrar como é que se dá, então, esse entendimento da dor para o nosso sistema nervoso central. E a partir daí a gente consegue, então, fazer essa inter-relação. A velocidade do estímulo que foi dado pela corrente elétrica vai mais rápido, chegando ao momento onde aquele estímulo vai ser doloroso, vai ser modulado, vai ser inibido, tá? Voltando aqui então, no final das contas, o que aconteceu, pessoal? Vai acontecer o fechamento da comporta de dor, que não vai chegar lá no córtex, tá? Então, esse estímulo que foi dado aqui pelo impulso elétrico, inibe, ó, ele é inibitório e ele vai inibir, então, o estímulo doloroso que não vai chegar ao córtex e, consequentemente, não vai ser compreendido como dor, tá? Então, esse é um componente importante quando a gente estuda o TENS. Sempre tem que lembrar, pessoal, toda vez que eu lembrar em TENS, eu tenho que lembrar em teoria das comportas. Toda vez que eu lembrar, aparecer em alguma questão, teoria das comportas, lembre do TENS. Por quê? Porque dentro da fisioterapia é a principal relação que a gente tem. A teoria das comportas ela pode ser entendida em outras técnicas também, mas em relação ao TENS é o que a gente mais vê, tá? E qual que é a outra teoria? A outra teoria vai ser em relação à liberação de beta-endorfinas ou a liberação de opioides endógenos. Então, vamos aqui na tela. Então, pelo TENS também, a analgesia ela pode ser provocada por essa liberação de beta-endorfinas ou liberação de opioides endógenos, tá? Que tá aqui. Essa via aqui, pessoal, ela já é um mecanismo descendente, ou seja, dá pra gente acompanhar aqui pela figura que tá aqui, pelo fluxograma. O estímulo inicial, ele vem da onde? Ele vem do cérebro, ele vem do sistema nervoso central e ele desce, ele vai para o tronco encefálico, depois para a medula, até fazer a inibição do neurônio de segunda ordem e aí então promover a analgesia, tá? Então sempre que eu falar, vamos fazer um parênteses aqui, ó,
que é ascendente o mecanismo, eu tenho da periferia aqui para o sistema nervoso central. Já quando eu estou falando que é descendente, ele está do sistema nervoso central para periferia, tá? E essas duas formas de analgesia podem acontecer com a aplicação dessa corrente que a gente conhece como TENS, tá? Isso aqui que a gente tem que entender. Por isso que coloca que ela é descendente, porque ela está de cima para baixo, ok? Pessoal, então são mecanismos diferentes, né, que a gente tem. Já temos que guardar eles, então vamos guardar aqui dentro da nossa cabecinha, no fundo do coração. Quais são os dois mecanismos que estão envolvidos com a analgesia quando a gente aplica o TENS, quando a gente aplica essa terapia? A gente pode ter um mecanismo da teoria das comportas, que é um mecanismo ascendente, e a gente pode ter como mecanismo de analgesia a liberação de opioides endógenos, que já é um mecanismo descendente, tá? Então, sendo um ou sendo outro, a gente vai ter como resultado final a analgesia, que é isso que a gente procura como principal efeito do TENS, beleza? Então, vamos lá, voltando aqui para a tela. Qual é o mecanismo de ação, então, com base nessas teorias, pessoal? Então, a gente vai ter a estimulação de terminações nervosas livres para saturar os canais aferentes, tá? Então, terminação nervosa livre é periférica, né? Tá espalhada ao longo da nossa derme toda, nossa epiderme, e capta todos os estímulos que a gente precisa, tá? Estimula as fibras de grosso calibre, inibindo as de fino calibre, que a gente acabou de explicar, né? Então, no caso aqui, o TENS, a corrente elétrica, ela vai despolarizar as fibras de grosso calibre, e aquelas fibras de fino calibre, que são aquelas fibras que levam à dor, essas aqui, pessoal, elas vão ser inibidas, tá? Então, ó, as fibras de fino calibre são inibidas de forma que esse estímulo doloroso, esse potencial de ação doloroso se torna menos significativo, tá? Também ocorre como mecanismo de ação do TENS, a estimulação, né? Estimula a liberação de substâncias endógenas, tá? Então, de opioides, opioides endógenos, que são substâncias que também agem onde, pessoal? Agem regulando ou produzindo a analgesia, tá? E outro mecanismo de ação é essa quebra do ciclo vicioso de dor versus tensão, que a gente pode ter na maior parte das lesões. Então, é muito comum quando a pessoa está passando por um processo de dor, por um processo de lesão, por um processo inflamatório, ela ter um mecanismo de tensão, até uma tensão muscular aumentada, que gera maior hipóxia naquele tecido e, consequentemente, aumenta o estímulo doloroso. Então, isso se torna um ciclo vicioso para aquele paciente, e o uso do TENS, ele também tem como mecanismo de ação quebrar esse ciclo de forma que a gente consiga um melhor resultado em relação à dor e depois, consequentemente, quanto à condição fisiológica da musculatura, beleza? E o que mais que tem? Também vai atuar no tônus simpático de fibras vasomotoras, tá? Então, pessoal, aqui nesse slide, ó, a gente está nomeando aqui 1, 2, 3, 4, 5 mecanismos de ação pelo qual o TENS, tá, promove a analgesia. Todos eles já apareceram de alguma forma em prova de concurso, tá? Então, é bem importante a gente entender, é bem importante a gente lembrar. Tô deixando aqui na tela mais um pouquinho para você guardar esses mecanismos. Tudo bem? Ótimo. Pessoal, também quando a gente estuda o TENS, a gente tem algumas coisinhas para a gente entender, tá? Então, assim,
existem alguns tipos de modulação, isso é comum a qualquer aparelho de eletro, né? A gente sempre tem algumas formas de modulação para a gente poder estudar, para a gente poder trabalhar com aquele aparelho, tá? A gente tem que pensar no TENS como 3 formas de atuação. Então, a gente age sobre a frequência, tá? São as modulações que a gente mexe no aparelho. A gente mexe na duração do pulso e a gente mexe na intensidade. Então, o que é isso mesmo, professora? Essa aqui, gente, são as nossas variáveis, ok? São as variáveis que a gente vai modular, que a gente vai mexer quando a gente vai utilizar esse aparelho, quando a gente vai aplicar o TENS. Então, de novo, quais são as variáveis? Aqui, frequência, duração do pulso e intensidade. Tudo bem? Bem, a frequência e a duração do pulso, a gente programa no aparelho tranquilamente, ok? Já a intensidade, a gente também vai programar no aparelho, mas ela depende muito do quanto a gente vai colocar. Então, ela vai depender do paciente. Depende do quê? Da tolerância do paciente, do quanto ele consegue aguentar, tolerância, quanto ele consegue aguentar de estímulo, beleza? Então, olha só, pessoal, esse slide aqui, ele traz informações extremamente importantes, eu preciso que você preste muita atenção nisso, de preferência, pega aí uma canetinha, tá? Um livrinho de anotações e anotem, tá? Os estímulos dados pelo TENS, classificados como de alta frequência, estimulam fibras grossas mielínicas a beta, fechando a comporta de transmissão do impulso nociceptivo, tá? Então, quando eu aplico alta frequência, eu estimulo as fibras grossas, as fibras mielínicas, que são aquelas a beta, e ocorre, então, o fechamento da comporta para essa transmissão do estímulo, beleza? Já quando eu uso um estímulo de baixa frequência, a gente vai ter como principal ação a liberação de endorfinas, aquela liberação dos opioides endógenos que vão depois se ligar aos respectivos receptores e inibir a nocicepção. Então, esse conceito aqui, ele é bem importante, ó. Quando eu aplico o TENS com alta frequência, significa o quê? Que eu estou estimulando aquilo que a gente estudou da teoria das comportas, ok? Já quando eu aplico o TENS de baixa frequência, o principal efeito que eu tenho é o efeito de liberação de endorfinas ou liberação de opioides endógenos, ok? Ai, professor, e o que isso vai fazer de diferença? Pessoal, primeiro que isso é perguntado nas provas de concurso, beleza? Segunda coisa, vai fazer diferença em relação à aplicação na dor crônica ou na dor aguda, tá? Lembra que eu falei alguns slides atrás, algum momento atrás, que o TENS, ele age tanto na dor aguda quanto na dor crônica? Então, a gente vai ter modulações diferentes para trabalhar, tá? A frequência é uma delas, para que você tenha um efeito mais sobre a teoria das comportas ou sobre a liberação de opioides endógenos. Beleza, e daí onde você quer chegar com isso, professora? Eu quero chegar no ponto que, se você fizer a liberação de endorfinas, você tem um efeito mais num tipo de dor, e se você fizer a estimulação, né, na teoria das comportas, você age mais em outro tipo de dor. Vamos olhar aqui no slide que está bem claro isso, olha só. Então, se eu aplico uma frequência baixa, pessoal, essa frequência de 1 a 20 Hz do TENS, eu tenho como principal efeito a liberação de endorfinas. E isso age principalmente nos casos crônicos, ok? Então, guarde isso aqui.
Já quando eu aplico uma frequência alta, aí já vai para 20 a 250 Hz, o meu efeito principal está relacionado à teoria das comportas. E aí eu tenho melhores resultados ou maior indicação para os casos agudos. Olha isso, pessoal, tem que guardar essas informações, tá? Então, ó, frequência baixa igual liberação de opioides igual dor crônica, ok? Frequência alta igual teoria das comportas igual dor aguda. Isso aqui é uma colinha que é bom você ter no seu caderno de anotações, para quando você for fazer sua revisão lá perto da prova, do concurso, a gente conseguir lembrar desse detalhe que pode ser importante para a gente poder responder uma questão, tá? Então, isso aqui está relacionado à frequência, beleza? Entendido? Ótimo. Também a gente vai ter a relação com a largura ou comprimento do pulso, tá? Quando a gente aplicar um TENS, pessoal, com uma largura de pulso maior, eu tenho maior liberação de endorfinas. Já quando a largura do pulso é menor, eu tenho maior ação sobre a teoria das comportas. Então, aqui na nossa colinha, a gente pode também associar com a largura de pulso, aqui do lado, ó. Aqui eu vou ter largura de pulso maior, aqui eu vou ter largura de pulso menor. E aí a gente vai ter a sua ação na dor crônica ou na dor aguda. Essas informações são informações extremamente importantes, tá? Então, realmente, a gente tem que pegar, a gente tem que fazer a nossa anotação e é bom, muito bom vocês guardarem isso. Então, você vai colocar lá, ai, professora, me ajuda, o que eu tenho que colocar no meu resumo sobre TENS? Você vai colocar que TENS tem como principal finalidade a analgesia, certo? Você vai colocar que tem duas teorias principais que embasam essa analgesia, que é a teoria das comportas e a liberação de endorfinas. Você vai colocar que existem 3 modulações que a gente trabalha no TENS: frequência, largura de pulso e intensidade. Quando você falar em frequência, pessoal, você vai trabalhar com a baixa ou a alta frequência. E aí a gente vai ter essa relação. Baixa frequência, opioides endógenos, principalmente dor crônica. Alta frequência, teoria das comportas, dor aguda. Isso aí é uma relação importante da gente fazer, que pode em algum momento aparecer nas provas e é o que tem de mais contundente em relação ao TENS, porque é algo que você tem que ficar ali martelando, que você tem que memorizar realmente, porque se você não usa isso no seu dia a dia, acaba que a hora que chega o momento da prova a gente acaba esquecendo, beleza? Nesse contexto todo, pessoal, trabalhando então com a questão da frequência e da largura de pulso, a gente chega a alguns padrões de aplicação do TENS, tá? Que são padrões altamente relatados na literatura, mas que vale a pena a gente relembrar. Então, vamos olhar aqui, ó. Nessa tabelinha a gente pode ver então que a gente vai ter alguns padrões, onde a gente vai ter as modulações do TENS e como que ela vai se comportar, tá? Então, esse primeiro padrão que a gente está vendo aqui, deixa eu só mudar a cor da caneta, aqui, pronto. Esse primeiro padrão aqui, ó, vou chamar de 1, é a aplicação do TENS convencional, tá? O TENS convencional, gente, ele é aplicado mais ou menos numa faixa de 50 a 100 Hz, tá? De frequência. Isso pra gente traz que é uma frequência alta, tá? Então, já começa a fazer relação, ok? Se a frequência é alta, como é que é mesmo que a gente vai relacionar? Vocês estão lembrados? Já falo, vai pensando aí. Depois, pessoal, eu tenho nesse tipo de forma de aplicação convencional o uso de um comprimento de uma largura de pulso curta, tá? Então, eu tenho uma frequência alta com uma largura de pulso baixa.
Nessa forma de aplicação, eu vou conseguir um efeito, uma sensação no paciente, que é uma sensação mais confortável a essa aplicação do TENS. E ele é usado principalmente para dor aguda, como por exemplo, num pós-operatório, na região de uma incisão cirúrgica, tá? Então vamos lá. O que eu tenho que lembrar? Eu trabalho no TENS com frequência, largura de pulso e intensidade. Ótimo. Eu tenho, trabalhando com essas variáveis, algumas modulações. Beleza. Uma delas é o TENS, chamado de TENS convencional. Como que é aplicado o TENS convencional? Então, ele vai ser aplicado com uma frequência alta, um comprimento, uma largura de pulso curto, pequeno. Ele vai dar uma sensação agradável, confortável para o paciente. E ele é utilizado principalmente em casos de dor aguda. Tudo bem? Vamos lá, vamos para os próximos aqui, olhando na tela. A gente tem uma outra forma de aplicação, eu até vou pular aqui, ó, vou falar do 3, tá? Primeiro, que é a breve intensa. A breve intensa, pessoal, ela também é aplicada com uma frequência alta, entre 100 e 150 Hz, tá? E uma largura de pulso grande, alto, aqui mais ou menos entre, só um minutinho, entre 150 a 250 microsegundos, tá? Esse tipo de TENS, que é o TENS chamado de breve intenso, pessoal, ele é um TENS que ele tem uma sensação para o paciente forte, suportável para o paciente, ele promove uma analgesia imediata, tá? Mas ele tem um problema, apesar da analgesia ser imediata, ela é de curta duração. Então, quando eu penso no breve intenso, tá? TENS breve intenso, eu vou pensar o quê? Que eu tenho uma frequência alta, uma largura de pulso larga, grande, que vai dar uma sensação forte para o paciente, mas vai ser suportável, que eu vou ter um efeito de analgesia imediata naquele momento, mas ele dura pouco. Então, muitas vezes ele é utilizado, por exemplo, na preparação do paciente para fazer uma atividade física. Esse paciente ele precisa ter uma analgesia pré-mobilização ou antes da debridação de uma ferida. Então, ele vai ter essa analgesia para depois fazer esse procedimento. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos aqui para o segundo, ó, na nossa listinha, que é o TENS do tipo acupuntura. Aí ele já usa uma frequência baixa, que está entre 2 e 10 Hz, né? Lembrando que a frequência vai ser bem baixinha aqui, tá? Ele tem uma largura de pulso grande, largo, entre 150 a 250 microsegundos. Ele também tem uma sensação forte e suportável. E esse aqui está mais indicado nos casos de dor crônica, tá? Então, aqui é outra relação que a gente faz, que o TENS acupuntura mais ligado à dor crônica. O que eu tenho que lembrar do TENS acupuntura? Frequência baixa, largura de pulso grande, alto, tá? Um contrário do outro. Age na dor crônica. Lembrando sempre, frequência baixa, liberação de opioides endógenos. Frequência alta, estou mais ligada à teoria das comportas, tá? E o último tipo, vamos lá, que tá, vou colocar aqui como 4 na nossa listinha, tá? A gente vai ter, então, o TENS que a gente conhece como o tipo burst ou trens de pulso, ok? Que ele vai ter uma frequência alta, uma largura de pulso largo, tá? Então, essas duas características. E, além disso, pessoal, ele vai ter, então, uma intensidade fraca, forte, uma amplitude que pode variar bastante. E ele também é utilizado para analgesia imediata, tá? Algumas vezes esse tipo de TENS, ele é uma alternativa quando o TENS convencional acomoda muito para o paciente, tá? Ou quando, então vou colocar aqui, ó, uma alternativa. Quando o TENS convencional, ele acomoda muito, que a gente sabe que é um dos problemas do TENS, a questão da acomodação,
O que é isso? O paciente vai diminuindo essa sensação de dor, ou quando o paciente não suporta o TENS acupuntura, porque ele é mais tolerável para o paciente, a sensação que ele tem é um pouco mais agradável, tá? Pessoal, extremamente importante também guardar as informações dessa tabelinha. Consulte a tabelinha, olhe a tabelinha que vai ser bem importante para vocês, mata um monte de questão de concurso da gente consultar, da gente ter essas informações. Essas são as informações assim que são bastante relevantes em relação ao TENS, tá? Guarde e não esqueça, tudo bem? Quando a gente estuda também aparelhos, pessoal, sempre a gente vai perguntar, a gente vai estudar como que aplica o aparelho, né? Onde que colocam os eletrodos. Então, o TENS é um aparelho clássico que é utilizado aqueles eletrodos de silicone, aqueles pretinhos de borracha que todo mundo conhece, né? Pode ser autoadesivo ou não, e que vai ter alguns locais específicos de aplicação. Então, olha só, olhando aqui na tela, o que a gente pode ter em relação a esses locais de aplicação, pessoal? Pode seguir alguns critérios, por exemplo, cercando o ponto de dor, que é o primeiro que está descrito aqui pra gente, tá? Esse cercando o ponto de dor, pessoal, ele pode ser de várias formas, tá? Bilateral, cruzado, proximal, distal ao ponto de dor, mas a gente vai ter como principal ponto a gente pegar então aquela área ali com a dor e a gente como se fosse circundar essa área, tá? A outra forma que tem na direção, na região do trajeto nervoso. Quando a gente vai, então, no trajeto nervoso, a gente já vai se preocupar, por exemplo, com uma dor que tem radiação, sobre o tronco nervoso. Então, eu não estou no trajeto, mas eu estou no tronco. Então, vou aplicar, por exemplo, próximo a raízes dos plexos. É uma forma da gente ter, né, de aplicação. Outra forma é sobre o dermátomo, né? Então, já naquela região de pele onde o paciente sente dor. No ponto motor, também é uma das formas de aplicar, ou no ponto de acupuntura, tá? Todas elas, pessoal, são válidas, todas elas são utilizáveis, mas aí o que vai determinar mesmo é o seu objetivo e como o paciente ele vai reagir à dor. Algumas vezes, por exemplo, a gente aplica o TENS no caso de amputação, então você vai aplicar o TENS para ter algum efeito sobre aquela dor fantasma. Se você vai aplicar na dor fantasma, não tem como você aplicar sobre a dor, aquele membro não está mais lá. Muitas vezes não tem como você aplicar naquele dermátomo em si, mas aí você vai lá no tronco nervoso, lá na raiz, ou em algum ponto do trajeto do nervo, ou se for o caso, na parte distal do coto, para que esse paciente então possa ter essa sensação de alívio, essa sensação de analgesia, tá? Então essas são as formas que a gente pode ter de aplicar, de colocar o nosso TENS ali, lembrando que daí eu vou aplicar, vou colocar e depois eu vou modular, né, frequência, largura de pulso e intensidade, tá? Vamos lá. A questão de tempo de aplicação. Então, essa questão de tempo de aplicação também é algo, pessoal, que existe, assim, bastante controvérsia na literatura a respeito, tá? Tem alguns casos onde vai ter um tempo de aplicação lento, muito grande, muito estendido, tá? Algumas outros colocam um tempo menor, mas assim, apesar da controvérsia, o maior consenso que tem é em torno de 30 minutos, tá? Para conseguir, então, estimular aqueles mecanismos que a gente falou da teoria das comportas ou da liberação dos opioides endógenos, tá? E contraindicações. Então, eu sempre falo assim, né? Todo recurso que a gente vai utilizar dentro da fisioterapia, a gente vai ter indicação, mas a gente também vai ter contraindicação, não tem jeito, né? Afinal, você está aplicando uma terapia ali para o seu paciente. Então, vamos lá. Vamos dar uma listada aqui nas principais contraindicações no uso do TENS, tá? Marca-passos, cardiopatias ou disritmias, no primeiro trimestre da gestação, tá? Então, isso aqui é importante. Primeiros
3 meses da gestação. Sempre lembrando, gente, que as primeiras 2 semanas de gestação, tudo praticamente ele é contraindicado para o paciente. É uma fase muito instável, a fase de formação do feto, a fase de diferenciação, né, de divisão celular, então evita-se qualquer tipo de intervenção com aparelho e até com manobras com técnicas fisioterapêuticas, tá? Isso daí é um consenso que a gente tem na literatura. Vamos lá? Na região do abdômen durante a gestação, então algumas vezes a gente vê, por exemplo, no trabalho de parto, a aplicação do TENS, mas essa aplicação nunca é na região anterior, na região do abdômen. Essa aplicação ela vai ser lá na raiz nervosa, que faz a inervação dessa região do útero, do assoalho pélvico, tá? Vamos continuar. Na boca, na região do seio carotídeo, quando tiver ferida de pele. Então, lembra que a aplicação do TENS é para ser uma aplicação transcutânea, né? É para aquela corrente atravessar a pele íntegra. Sempre que você tiver solução de continuidade, que você tiver uma lesão, a impedância desse tecido é diferente, pessoal. A resistência desse tecido é diferente. Então, não tem como você ter efeitos seguros da aplicação dessa terapia. Por isso, e além de ser muito desagradável para o paciente, tá? Porque vai ter uma quebra daquela corrente naquele ponto onde tem a ferida. Então, por isso vai ser sempre contraindicado. O que mais? Na região próxima dos olhos, tá? No caso de AVC, né? O AVE ou AIT, que são ataques isquêmico transitório, e epilepsia, deve-se evitar a região de cabeça e de face, tá? Evitar eletrodos ao redor de olhos, boca e pescoço, principalmente intensidade baixa, para evitar espasmo da musculatura laríngea, tá? Então, todas essas aqui são contraindicações, cuidados que a gente deve ter quando a gente for aplicar o TENS. Tudo bem? Pessoal, essas são as informações principais que a gente tem em relação ao uso desse aparelho, ao uso desse equipamento chamado TENS, tá? Que é um equipamento muito utilizado na fisioterapia, vou repetir novamente, cai muito em prova de concurso. Então, só para a gente fazer um fechamento aqui, professora, o que eu tenho que anotar mesmo? Então, de novo, pessoal, o principal objetivo do TENS vai ser o quê? A analgesia. Essa aplicação do TENS, ela está muito ligada, esse efeito de analgesia do TENS está muito ligado às 2 teorias, a teoria da comporta e a liberação de opioides endógenos, tá? Tem que saber as 2? Tem, pessoal, tem que estudar, tem que ler, tem que entender como é que funciona. Existem 3 fatores, 3 variáveis que a gente modula no TENS, que vão ser a frequência, a largura de pulso e a intensidade. A frequência a gente trabalha com alta e baixa, sempre. Quando a gente aplica alta frequência, eu estou pensando mais em teoria das comportas e eu estou pensando mais em dor aguda. Quando eu penso em baixa frequência, eu estou pensando mais em liberação de opioides endógenos e eu estou pensando mais em dor crônica, tá? Tem que guardar isso, pessoal. Com base nessa manipulação das frequências, a gente tem 4 formas de aplicação do TENS. Então, 4 pacotinhos. O TENS convencional, mais para dor aguda, o TENS acupuntura, para dor crônica, a breve intensa é para uma analgesia imediata, de curta duração, e o burst, que vai ser um TENS para analgesia imediata também, que geralmente é uma alternativa para o paciente que não se adapta ao convencional, porque acomoda muito, ou ao acupuntura, porque não suporta, tá? Eu posso aplicar o TENS no local da dor, então delimitando o local da dor, no trajeto nervoso, na raiz nervosa, no dermátomo, isso vai ser bem variável. E a outra questão que a gente pensa é tempo e contraindicações. Sempre que tiver indicação, tem contraindicações. Tempo, muito controverso na literatura. Em torno de 30 minutos é o melhor consenso que a gente tem. Contraindicações, além de todas aquelas que a gente já conhece, que são contraindicações clássicas, sempre tomar cuidado com o primeiro trimestre de gestação e os casos de epilepsia. Tudo bem?
Pessoal, então vamos dar uma olhadinha em questão de concurso para a gente ver se a gente consegue resolver a questão com base nisso que a gente falou agora, tá? Então, vou passar aqui para vocês. Peço desculpa que desconfigurou aqui um pouquinho, mas dá para a gente acompanhar, tá? Então, uma questão da VUNESP, da Prefeitura de Itanhaém, São Paulo, de 2017. Fala assim, um paciente apresenta lombalgia e o fisioterapeuta, além da cinesioterapia, vai tratá-lo com o recurso de eletroterapia. O paciente faz uso de medicação à base de opiáceos. Em função do uso de opioides, será ineficaz para este paciente o seguinte recurso de eletroterapia, tá? Então, olha só, pessoal, que recurso esse paciente vai ser ineficaz para esse paciente, uma vez que ele já usa opioides, gente? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, quando eu falo em TENS, baixa frequência igual liberação de opioides. Quando eu falo de alta frequência igual a teoria das comportas, tá? Então, lembrando disso, fica fácil, né, pessoal? Esse paciente ele não vai se beneficiar com TENS modulado em baixa frequência, que faz a liberação de opioides, uma vez que esse paciente já usa esses opioides para poder fazer a analgesia. Então, a resposta para essa questão é a alternativa A. Tranquilo? Espero que vocês tenham acertado aí. Vamos lá. Aqui a gente tem uma outra questão também, vamos dar uma olhadinha. Eu vou ler com vocês, desconfigurou um pouquinho, mas dá para a gente ver, tá? Então, é uma também da VUNESP de 2017, do mesmo concurso. A respeito do uso da TENS em lombalgia e dor pélvica em gestantes após a 32ª semana de gestação, ó, 32ª semana de gestação, é correto afirmar que A. Não pode ser utilizada uma vez que apresenta efeitos colaterais na mãe e no recém-nascido? Não, né, pessoal? 32ª semana já não cabe pra gente. B. Pode ser utilizada uma vez que não apresenta efeitos colaterais na mãe nem no recém-nascido? Essa aqui eu também tenho que eliminar, gente, porque toda forma de tratamento pode apresentar algum efeito colateral, mesmo que seja uma coceira, um formigamento, tá? Então, não posso descartar que não vai existir efeito colateral na mãe. Sobre o recém-nascido, gente, sobre o feto, não tem, ok? Pode ser utilizado uma vez que não apresenta efeitos colaterais na mãe, porém apresenta efeitos colaterais no recém-nascido? Também não, né? Não apresenta efeito no recém-nascido, no feto, na mãe pode apresentar. D. Pode ser utilizado uma vez que apresenta efeitos colaterais leves na mãe e nenhum no recém-nascido? Essa aqui tá boa, mas vamos ver a E. Pode ser utilizado uma vez que não apresenta efeitos colaterais na mãe e apenas efeitos leves no recém-nascido? Não, pessoal. Então, alternativa D, tá? O TENS, ele pode ter algum efeito colateral leve na mãe. Então, como eu disse para vocês, todo recurso terapêutico que a gente utilizar pode ter algum efeito colateral, a gente não pode negar isso, tá? Mas, no caso aqui, o efeito seria na mãe, na pessoa que está recebendo e não no feto, né? Na criança que está dentro da barriga. Eu acho, pessoalmente, essa questão ruim porque ela fala muito em recém-nascido, né? Poxa, se está na 32ª semana de gestação, não é um recém-nascido ainda. Mas provavelmente essa banca ela não anularia essa questão por conta disso, tá? Só fica aí porque fica parecendo estranho, né, a gente falando, mas realmente a gente usou a questão da forma como foi apresentada pela banca, tá? Pessoal, então esse assunto, né, essa parte era a parte que a gente tinha para ver sobre o TENS, tá? Sobre a aplicação do TENS e a gente está encerrando aqui então esse momento, ok?